O SBT voltou ao centro das discussões enquanto segue enfrentando uma longa e profunda crise de audiência. E dessa vez, o canal direciona os seus questionamentos todos ao Ibope, que é o responsável, pela medição de audiência de todos os canais de televisão, inclusive até rádio. Então ele mede ali os índices em tempo real, que é o real time, e também os consolidados, que definem o desempenho final dos programas. Segundo a emissora, o sistema utilizado hoje para poder medir a audiência seria arcaico, limitado e incapaz de refletir o consumo atual. E essa defasagem estaria inclusive impactando os números do próprio SBT no momento em que o mercado publicitário, de acordo com a reportagem que foi exibida no SBT Brasil, já demonstra um certo incômodo com a metodologia da Kantar. Dentro desse cenário de instabilidade que se arrasta aí há muito tempo, o SBT colocou no ar, na noite de 14 de novembro, sexta-feira, uma reportagem no SBT Brasil, apresentado por César Filho, em que a credibilidade da audiência, da medição no país, foi diretamente questionada publicamente. A empresa, que movimenta todo o mercado publicitário, foi ali comentada e até na reportagem apresentada por César Filho foi extremamente criticada. Ao começar ali o início da reportagem, o César Filho destacou que especialistas do setor consideram essa medição feita pela Kantar Média como defasada e pouco precisa, o que precedeu uma pergunta direta ao público sobre como a audiência dos canais é de fato medida, abrindo espaço para uma análise aí do jornalista Vinícius Rangel, que apresentou críticas sobre a falta de transparência e falhas metodológicas. A reportagem destacou que a Kantar, antiga Ibope, foi recentemente vendida por cerca de R$ 1 bilhão à IEG Capital, um fundo norte-americano especializado em comprar empresas para revendê-las em curtos períodos, o que aumentou a tensão entre emissoras, agências e anunciantes, já que a negociação aconteceu sem ter assim um total detalhe, não foi totalmente mostrada, foi uma coisa meio que assim, a sete chaves, foi uma negociação feita bem secreta mesmo. Segundo o SBT, a preocupação central é que um fundo estrangeiro passe a controlar um serviço que é considerado extremamente sensível, monopolizado há décadas e fundamental para definir toda a lógica comercial aí da televisão brasileira, sendo que a audiência da concorrência no setor agrava aí a situação. O Vinícius Rangel ainda ressaltou que o mercado público e também privado utiliza exclusivamente os dados da Kantar para tomar decisões, mesmo que a medição seja feita a partir de apenas 6 mil aparelhos espalhados pelo país, que é um número muito menor diante de mais de 213 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Segundo o IBGE desse ano, tá? Você que estiver vendo esse vídeo em outro período, em outro ano, daqui a 30 anos, pode ser que a quantidade de pessoas aumente. Mas, segundo a medição desse ano do IBGE, nós aqui somos 213 milhões de pessoas com apenas 6 pliometers, que são esses aparelhinhos que medem a audiência, que apareceu aqui na imagem agora há pouco, que é esse aparelhozinho aqui, que as casas aonde tem esses aparelhos, inclusive, não são divulgados, porque essas pessoas parece que recebem esse aparelho, assinam um contrato, e aí tem acesso a esse aparelho e a medida, e a pessoa, inclusive, parece que recebe um valor ali por mês e até tem direitos a uma série de benefícios, porque a pessoa cede a sua televisão para poder ser medida e isso não é de graça. Então a pessoa recebe ali um valor, mas como é uma questão, a medição ela é feita de maneira bem assim, no sentido de privacidade, porque não pode jamais ser divulgado para o público qual casa que tem, porque a medição, você não pode jamais saber o que o outro está assistindo. Então é uma questão, uma medição sigilosa. Então a pessoa assina um contrato e também não é revelado para ninguém quais casas tem. Aí só essa pessoa, como no caso desse
post que a gente viu aqui, a pessoa que colocou que na casa dele tem o aparelho. Mas isso não é divulgado. A pessoa pode chegar e comentar ali numa rede social, mas nenhum canal de televisão ou nenhum meio de televisão tem conhecimento de quais casas tem o medidor. Tanto que até antes, assim, nos anos acho que 2000 ou anos 90, o Silvio no SBT lançou uma chamada aonde ele procurava esses medidores, esses aparelhos, e até oferecia dinheiro para quem revelasse ou para quem encontrasse esse aparelho. Era caça ao aparelho do Ibope, acho que é o medidor do Ibope. E aí quem encontrasse ou quem até revelasse ou até quem mostrasse esse aparelho ganhava um prêmio ali. Porque já de muito tempo, desde os anos 2000, anos 90, 2000, essa questão da medição da audiência feita pelo Ibope, hoje pela Kantar, ela já é duvidada, já motivo assim, de questionamento. Porque muitos números que são mostrados ali no real time ou até também no consolidado não são, às vezes, os números que são vistos até em repercussão e engajamento. Só que as pessoas têm que diferenciar muito o que é engajamento, o que é resultado ali em tempo real da medição que é feita, porque antigamente o Ibope nem era real time, ele era feito de porta em porta. O Ibope ele ia, e inclusive até parece que em alguns lugares do Brasil a medição ainda é feita dessa maneira. O Ibope ele bate na porta de cada pessoa com uma pranchetinha. A medição do rádio é feita assim. E aí pergunta, qual canal que você viu nesse tempo, nesse período? Aí a pessoa responde, porque já até teve casos de eu ser parado na rua e uma pessoa do Ibope perguntava para mim, qual rádio que você escuta? Qual rádio que você escutou? Aí eu até olhei assim e realmente mostrava lá Ibope, Kantar Ibope, aí vários logotipos, né, das rádios do meu estado aqui, aí a pessoa... Então assim, a medição do Ibope do rádio parece que é feita ainda dessa maneira, com as pessoas ali sendo perguntadas, e tem até alguns lugares do Brasil que não tem essa medição aqui em real time. Até parece que recentemente aí o Acre passou a ser medido pelo Ibope, pelo Pliometer. Alguns pequenos lugares ali do Acre passaram a ter o Pliometer, que é o medidor de audiência, algumas casas, então estão sendo medidos. Só que assim, realmente é muito doido você ver que só 6 mil aparelhos tem num país que tem milhões de pessoas. Apesar que a medição é feita em 1.000 pessoas, em domicílios, 1.000 domicílios, né? E também em pessoas. Então, às vezes, quando você vê um programa dando, sei lá, 7.5, você consegue ver ali, fazendo um cálculo pela quantidade de pessoas, domicílios que tem, que é 199 mil, e aí você consegue saber que naquele 7.5 tá vendo milhões de pessoas ali, X. E aí tá domicílios X também. Mas é muito doido. Mas os especialistas nessa reportagem, que foi exibida no SBT Brasil, reforçaram que esse método precisa passar por uma modernização urgente, dependendo de uma medição mais transparente, uma medição mais auditável, uma medição mais robusta. E a responsável da Market Data, Fábia Juliás, frisou que a integração entre múltiplas plataformas é um desafio global que exige processos múltiplos mais claros do que os que existem hoje. A reportagem exibida pelo SBT foi classificada por muita gente como uma matéria xoxa, uma matéria fria, uma matéria assim, muito mal feita, porque ela não aprofundou em nenhum momento as críticas à medição de audiência. Então deixou de lado questionamentos mais duros que o público esperava ver, que é um tema bem delicado, porque se você for entrar na briga pela medição ali, pela Ibope, que entre direito, igual outras emissoras aí que há muito tempo atrás já questionaram a medição. A Record já entrou na briga, a Globo também já questionou muito, como tem questionado atualmente, quando o stream passou a ser medido também. Então assim, segundo alguns críticos, o conteúdo foi muito pobre e muito mal desenvolvido, faltando alguns elementos didáticos, alguns elementos explicativos que costumam aparecer em algumas reportagens que se propõem a questionar um sistema, ainda mais quando se trata de um método que impacta toda a televisão brasileira, né? Que é o Ibope, que é o
que rege o mercado. Se você vai fazer uma propaganda num programa bem específico, a marca, ela recebe da emissora, ó, se você quer anunciar em tal horário, você vai ser visto por X pessoas. E esse dado, ele é do Ibope. É igual quando comemoram a audiência. Não no SBT, mas outra emissora. Eles colocam lá os dados, ó, esse programa aqui em tal horário, de meio-dia até 3 horas, foi visto por X pessoas. Então, assim, é isso que acontece. Houve quem afirmasse também que o SBT perdeu uma grande oportunidade de usar exemplos reais, como o erro recente que teve aí na medição do Ibope, do Teleton, que marcou 0 de audiência. Nós chegamos a comentar aqui no canal que de sexta, que foi o início do Teleton, a madrugada de sábado e a tarde também de sábado, o Teleton marcou 0 de audiência, um programa, um grande evento em prol da AACD, que é arrecadar fundos, marcou 0 de audiência. Eles poderiam ter citado esse erro, que foi um erro crasso, e aí poderia usar esse erro que aconteceu com eles como base para poder questionar. Não citaram isso, não colocaram isso, entendeu? Que foi um problema muito complicado, e o Ibope acabou corrigindo após a repercussão, mas que serviria perfeitamente como uma ilustração na reportagem. Só que a emissora, segundo algumas pessoas até da área de televisão, optou por uma matéria cheia de blá blá blá, sem comparativos, sem demonstrações práticas e sem qualquer tipo de elemento que fortalecesse o discurso de que a medição seria falha ou até arcaica, e isso até de certa forma por conta que eles não citaram o erro do Teleton que teve, que foi uma coisa bem bizarra. As pessoas começaram a ficar preocupadas, achando que tinha alguma sabotagem ali ocorrendo, porque o Teleton nunca marcou 0. O Teleton, beleza, que de uns anos pra cá a audiência caiu, mas nunca chegou a marcar 0, e estava marcando 0, e isso frustrou muitas pessoas que esperavam ter ali um conteúdo mais sólido. Outra crítica recorrente foi a de que não faz sentido o SBT contestar a credibilidade do Instituto Medidor se a mesma emissora passou o ano inteiro comemorando vice-liderança, primeiros lugares, tocando corneta, batendo sino, exaltando resultados produzidos pelo mesmo Ibope que agora ela questiona. Então muitos apontaram isso como um sinal claro de hipocrisia, porque não adianta você reclamar um sistema medidor que mede a audiência que você paga ali para poder ter acesso, mas aí também quando o teu programa marca uma audiência boa, você comemora. Entendeu? Então, assim, se tá com problema, então não comemora, pô. Não fique tocando cornetinha quando, pô, atualmente, cara, tá numa situação vergonhosa. Eu acho maneiro, sim, você comemorar ali que alcançou a liderança, que eu acho que não é correto, né? Assim, de acordo com o contrato, não pode. Porque você não vê a Globo tocando corneta e comemorando a audiência. A Record também eu nunca vi fazer isso. Só nos anos 90, mas aí não cabe porque anos 90. Estamos falando agora de 2025. Você não vê a Globo fazendo isso. Mas atualmente o SBT está numa situação vexatória, comemorando vice-liderança em cima de programa que não tem nada a ver, que não é concorrente. Se você comemora ali a vice-liderança que você alcançou em cima de um programa similar ao seu, mas tem dias que eles comemoram a vice em cima de programa religioso, que não tem sentido nenhum, mas só porque tá no segundo lugar. Então eles não se importam mais com nada. Só o fato do SBT... Então, assim, pelo que eu vi até em imagens de suíte, eles têm uma tela gigantesca, assim, que deve ser um projetor. Acho que deve ser maior que a minha televisão que eu tenho aqui, LCD. Que aí é uma tela gigantesca que tem ali o real time, ela fica na frente de quem tá no suíte. De quem fica ali, o diretor, o cara que cuida do corte. E aí essa tela aqui que apareceu aqui agora fica ali na frente. E aí quando o SBT por 1/10, por 0,1 ou por meio ponto alcança a vice, deve ter um botãozinho vermelho, com certeza agora, e eles apertam o botãozinho e aí aparece o Silvinho. Mas tá numa situação bem vergonhosa agora. Não se comemora a vice-liderança desse jeito. Então não adianta você comemorar a vice-liderança, o sino, que realmente eu até acho válido, mas de um sistema de medição que você está reclamando. Porque se eu estou tendo um problema, por exemplo, com o YouTube não está entregando os vídeos para os meus seguidores, para as pessoas que me assistem, eu vou depois ficar parabenizando o YouTube, eu vou parabenizar se ele resolveu o problema da medição, da entrega. Então, se eu estou tendo um problema com o YouTube, eu estou expressando aqui o meu descontentamento com a plataforma, exemplo, tá? Aí eu vou depois ficar comemorando, então eu vou estar sendo hipócrita. Então ou você entra pra briga de verdade, ou você, sabe, quer comprar barulho, porque o que o SBT fez, como sempre, é ficar comprando barulho, porque não adianta.
Na sexta-feira, eles colocaram a reportagem no dia 14, no SBT Brasil com César Filho, e aí no dia seguinte, no sábado, a Simone Queiroz agradecendo a vice-liderança que alcançou, no mesmo jornal. Ou seja, no mesmo jornal que eles alegaram que o Ibope, a medição do Ibope é arcaica, no dia seguinte eles comemoraram, agradeceram a audiência, a vice-liderança. Pô, que palhaçada é essa? Então vamos ser mais, honrar aquilo que a gente está falando. Se quer comprar briga, compre a briga, mas assim, vá até o fim. Não fique sendo hipócrita. Então muitas pessoas classificaram isso como um sinal claro de hipocrisia. Porque não adianta você comemorar a retomada da vice-liderança do segundo lugar, que nem alcançou ainda, só alcança ali em alguns momentos, sendo que você reclama da medição. Então muitos analistas comentaram que se o SBT tem a intenção de entrar numa disputa aberta com o Ibope, tem que fazer isso de maneira direta, de maneira consistente, com argumentos bem embasados, como a Record fez em outros momentos aí, que apresentou fatos, que apresentou ali dados concretos, não foi dadozinho que eles inventaram, dado real, entendeu? Então, e até a Globo também já fez isso. Outras emissoras internacionais já fizeram isso de questionar o sistema de medição, porque tem que questionar mesmo. O Ibope, ele tem muitos erros, tá? Mesmo que esses erros eles estejam ali no pacote, no contrato, são erros muito crassos. O sistema de medição do Ibope é muito arcaico, só que não tem outro. Porque teve a GFK no período que tentaram, o SBT até entrou no GFK, parece que a Band também entrou, a Record também entrou, não deu certo porque os dados eram similares ao do Ibope ou até errados. O SBT também teve um ano que, para poder brigar com o Ibope, criaram o Data Nexus, que foi um Ibope ali, entre o pessoal do SBT criou, só que só tinha o SBT ali como medido, e aí não tinha sentido, porque as outras emissoras não quiseram entrar, nem a Globo, nem a Record, nem a Band, e aí eles encerraram o projeto. Então assim, já não é de hoje, é que eu tô me recuperando do resfriado ainda, tá? Então por isso que eu vou ter hora que eu dou essas pausas aqui. Mas já não é de hoje que o SBT tem esses problemas com o Ibope. Então pessoas que acompanham ali viram isso como uma decepção, sabe? Com o consenso de que a reportagem ela não estava à altura do tema que o SBT decidiu abordar, porque o canal já teve uma série de batalhas com o Instituto, e essa história não é recente. Lá em 2003, quando o canal resolveu investir cerca de 4 milhões de reais para criar o seu próprio instituto, o Data Nexus, que foi uma aposta que surgiu ali entre Carlos Novaes e do engenheiro Afonso Aurim, que defendiam uma metodologia diferente, alternativa, mas assim, não deu certo. E a proposta era até um pouco ambiciosa. Os aparelhos eles transmitiam ali dados de audiência em tempo real, e aí a precisão era mais rápida, mais precisa, mas o projeto acabou não entrando porque teve vários erros, e também o único cliente do Data Nexus era o próprio SBT. E aí já deixava claro que a iniciativa não teria força para poder bater de frente com o Ibope e também com o mercado no todo. E aí 6 meses depois, o sonho desse Data Nexus foi engavetado, porque os resultados apontavam quase nenhuma diferença em relação aos números do Ibope, e acabou tornando inviável a manutenção de um sistema tão caro, sem adesão de outros veículos e sem vantagem técnica real. Na minha concepção, assim, eu acho que tinha que fazer o seguinte, tinha que mudar, porque eles estão pensando já em fazer isso. Lá fora eles já usam a medição por milhões. Abandonar a medição por pontos, né, 1.5, 10 pontos, e adotar a medição por milhões e começar, cara, a fazer a medição de porta em porta. Bater de porta em porta e durante a semana, durante o dia útil, dizer qual canal que você assistiu ontem, qual canal porque aí eles vão ter um número mais, sabe, eu acho que mais correto. Ou fazer assim uma mudança bem grande e colocar mais medidores de audiência, colocar mais pilometros como esse aqui, porque tem muito pouco medidor. Pelo que eles disseram, são 6 mil aparelhos para 213 milhões de pessoas. Então, assim, são muitas pessoas para pouquíssimos medidores. Mas eles acham que com essa pequena quantidade eles conseguem medir em São Paulo e também em outras regiões
a televisão inteira, o SBT, a Globo, a Record. Então, assim, eu acho que, de verdade, o Ibope ele precisa, sim, de uma baita modificação, porque é um sistema que há muito tempo mede a audiência e que é responsável, que é usado como métrica para vender propaganda, que é usada como métrica para poder definir um sucesso de um programa. Mas, infelizmente, ele está muito para trás. Tá? Eles aí medem até o streaming, e até essa medição do streaming que tem ficado até na frente da Globo tem incomodado as emissoras. Então eu acho que todas tinham que se juntar, todas, Globo, Record, SBT, todas as emissoras que eles se juntaram uma vez aí para poder derrubar, porque as operadoras estavam em contra, não queriam pagar o valor para eles, aí tiraram todos os canais da Sky, de várias operadoras aí, foi em 2016 que criaram aquela Simba Content. Por que não se juntam da mesma maneira que se juntaram nesse tempo da Simba, e também se juntam agora para poder derrubar o Ibope, para poder questionar o Ibope, para poder tentar fazer a medidora mudar de posição e até fazer uma medição mais correta, mais justa? Porque eu acho que não é muito difícil se juntar para isso, porque quando eles querem se juntar, eles se juntam. Então custa fazer isso? Eu acho que não tem muito trabalho, não. Então eu acho que o SBT, se fosse fazer uma reportagem, que fizesse uma reportagem decente, apresentando fatos concretos ali, não comprando barulho e nem vivendo de hipocrisia, porque não adianta você no dia anterior reclamar que a audiência está baixa, que o Ibope, a medição é arcaica, e aí no dia seguinte você bater panela que, nossa, estamos na vice-liderança, muito obrigado pela preferência. E não é de hoje que o SBT quer bater de frente com o Ibope, questiona, mas eu acho que, como eu falei, se querem bater de frente, que se junte todo mundo e aí vão lá na porta do Ibope lá e vão bater panela, tá bom? Tá dada a informação aí de que o SBT se irritou com o Ibope e chamou a medição de arcaica, porque arcaica realmente ela é muito defasada, mas eu acho que essa reportagem que eles fizeram não foi muito boa, não. Poderiam ter usado o tempo do jornal ali para fazer uma reportagem bem mais assim, bem feita, com mais dados, com mais questionamentos assim, mais questionamentos apresentando, né, dados mais concretos do que uma reportagem fria e bem xoxa, tá bom? Siga a gente no Instagram, @BastidorosDMUFC, e também nós estamos lá no X, que é o antigo Twitter, @BastidorosDM. E também eu queria saber o que você achou dessa reportagem que o SBT fez. Vocês acharam que foi correto eles terem aí batido contra o Ibope, que essa reportagem foi correta, que o SBT realmente é hipócrita na visão de vocês, porque reclama de uma coisa que depois comemora? Qual a opinião? Comente aqui embaixo, que é muito importante ter aí o comentário de vocês pra gente poder... porque a voz do povo é a voz de Deus. Até a próxima!